Chá com elas. Hoje vamos continuar o nosso projeto Chá com elas. Vamos Lê, lá. nossa programação de hoje do Chá com Elas é falar qual a intenção, né? De o que, que é a nossa intenção aqui hoje. É falar um pouquinho sobre a vida da mulher. Né? O que a mulher tem que passar, o que, que a mulher passa, o que muitas mulheres passam, né? Nosso incentivo hoje é tentar abraçar essas mulheres e mostrar para elas que muitas mulheres passam pelo que a gente passou também, né? E dizer para essas mulheres que nós estamos ao lado delas, né? Que conte com o nosso apoio, né? Tentar trazer dicas de como você tentar conciliar tudo isso e ouvir a história do outro é muito gostoso porque a gente entende que, nossa, poxa, não foi só comigo que foi. Que tudo isso aconteceu, né? A dificuldade que eu tive, né, na faculdade e também para entrar no mercado de trabalho, outras pessoas também passam por isso, né? Então, nada mais bacana é a gente conseguir passar isso para outra pessoa, mostrar que a gente está junto nessa, né? E hoje eu trouxe a Letícia para ela falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua carreira, né, da sua vida profissional e vida pessoal também, né? Como que foi para ela conciliar tudo isso? A Lê, ela vai contar um pouquinho da sua trajetória na faculdade, quando ela fez faculdade, sobre os filhos, né, das filhinhas dela que ela tem, e como que foi tudo isso para ela. E aí, Lê pode se apresentar, né, falar um pouquinho de você. Gente, eu estou esperando vocês no YouTube, tá bom? Bom, então, vamos me apresentar, então. Sou a Letícia, mãe, né? Em primeiro lugar, hoje em dia a gente, depois que a gente é mãe, a gente não é mais a pessoa, a gente é mãe de alguém, né? Mãe da Carol, mãe da Bia. Ai, que Então, gracinha, em casa. a gente passa a ser a mãe, né? Isso. Então, minha vida, assim, não sei se tu quer que eu conte já desde o início, como é que tu quer que eu vá fatiando Eu essa quero. história? Tem muita história, são 41 anos de história. Nossa, Lê, e bonita desse jeito. Gente, olha aí, gente. Obrigada. Pessoa que tem dois filhos e tem quantos anos? Como que é? 41, Do Rio Grande 41. do Sul, né? Ah, é porque ela é Uhum. Do Rio Grande do Sul, gente. Tá? Quem é do Rio Grande do Sul, gente, as mulheres desse lugar parece que não sei o que acontece. Ah, Né? Não capaz. sei. Nosso Brasil tem uma diversificação muito boa, né? E aí, Lê, conta pra gente como que foi a sua trajetória, assim, de faculdade, de trabalho, você enfrentou alguma dificuldade para entrar no mercado de trabalho, ou até mesmo para estudar antes de entrar no mercado de trabalho, pela idade das suas filhas, como que foi? Sim. Eu entrei no mercado de trabalho bem nova, né? Então eu não era mãe ainda. Quando eu engravidei, eu já estava no mercado de trabalho, já tinha um cargo de liderança, né? Trabalho já há mais de 20 anos no mercado de seguros, então sempre em seguradoras aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu já tinha um cargo de liderança, ou seja, né, uma responsabilidade um pouco mais pesada, né? E quando eu engravidei, era algo que eu queria muito, né? Já vinha há algum tempo querendo engravidar, e aí eu engravidei com 29 anos. E na época, eu fiz todo um planejamento, fui na médica, a médica me disse que. E eu estava na faculdade, fazendo administração. E na época a médica disse: não, tu vai começar a fazer o planejamento e tu vai engravidar só no final do outro ano. Eu disse: tá, tudo certo então, né? Porque eu fiquei muito tempo tomando remédio, usava, não usava DIU ainda, mas usava medicação. E ela disse: não, tu vai demorar. Só que naquele ano era o meu último ano de faculdade. E eu engravidei, bem rápido. No E eu peguei, último. então, esse último ano de TCC gestante. Então, assim, não foi fácil, nem um pouco. Era uma carga de trabalho bem pesada durante o dia. Saía, eu não dirigia ainda, morria de medo de dirigir. Então, eu saía da empresa, pegava ônibus grávida, chegava em casa e eu ia, às vezes, até 6 da manhã, 5 da manhã, digitando o TCC.
encaixava a barriga embaixo da mesinha, assim. Eu digo assim que a minha filha já nasceu sabendo o TCC, já está preparada, né? Né? E eu digitei todo o meu TCC nesta situação. Então, assim, foi bem desafiador, né? Mas, assim, tem suas recompensas. E aí, depois que ela nasceu, o que eu fiz? Eu não me formei com a minha turma, porque eu tinha um risco muito grande de, no meio da formatura, entrar em trabalho de parto, né? Então, não foi aconselhado que eu me formasse com a minha turma, eu tive que esperar mais um semestre, deixei 2 cadeiras pendentes para poder me formar mais adiante. E Sim. aí, quando ela nasceu, né, maravilhoso, tudo maravilhoso, que nem tanto, né, porque a gente sabe que essa romantização, né, na prática não existe, Do parto, né? é o pós-parto, né, então, assim, meu pós-parto foi complicado, não em questões de saúde, minha gestação foi maravilhosa, nunca tive problema de saúde nunca, nenhuma das gestações, não tenho que reclamar, mas mentalmente, e eu acho que os hormônios, sei lá o que aconteceu, eu tive o que se chama de tristeza pós-parto, né? Eu tive aqueles primeiros 15 dias de muito choque, assim, e eu fiquei bem abalada. Para te contar, assim, um pouquinho, assim, de chorar, isso ainda bem que pegou bem as férias da faculdade, né? Então, foi em fevereiro que ela nasceu, semana passada ela estava de aniversário, né? E aí, assim, passei por esses 15 dias bem sofridos, assim, eu chorava muito, chorava, e eu ficava me questionando, né, por que eu chorava tanto se eu, tipo, era uma coisa que eu queria, eu esperava, eu tava planejado, e eu achei que eu estava pronta, e como é que eu posso dizer assim, eu me pegava pensando em como seria deixar ela numa escola, ela recém tinha nascido, e eu já estava preocupada em como seria deixar ela com outra pessoa, com um estranho. E eu tinha uma Sim. questão assim muito de, eu vou ser super mulher, eu vou ganhar minha filha, eu que vou cuidar, eu que vou fazer tudo, e eu não quero ajuda de ninguém. E se tem um conselho que eu dou para todas as mães hoje, todas as pessoas que eu vejo gestante, assim, é rede de apoio. É algo fundamental. Rede de apoio. A gente precisa muito de apoio. E aí, sim, aí depois que ela nasceu e tal, eu tive, graças a Deus, bastante apoio, né? A minha tia, que deve estar aí assistindo agora, a Adriane, foi uma das pessoas que me deu muito esse apoio. Ela ia lá, pegava a minha filha, pegava no colo, ela berrando, saía caminhando com ela chorando, e era o momento que eu conseguia dormir e descansar, né? Então, assim, é um conselho que eu dou para todas as mães hoje, né? Aceitem ajuda. É muito importante essa ajuda. Isso. A gente se cobra muito, né? E aí a gente quer dar conta das coisas, e não é bem assim, né? A É, gente precisa de aceitar a ajuda do outro. E eu também fui mais ou menos para esse raciocínio, assim, para essa linha a gente se sente muito culpada em tudo. Né? A sim, sociedade também, por si só, já cobra muito, né? Que a mulher tem que dar conta de tudo. Então, assim, para mim também foi bem difícil. Conciliar, né, a maternidade. Na verdade, assim, só de estar passando pela maternidade sem pensar em trabalho nenhum já é difícil. já é Porque, como difícil. você falou, o pós-parto, você passou pelo baby blues, né, que a gente fala, que é aquela melancolia, uma vontade de chorar sem motivo. E aí a gente ficava pensando assim, a maioria das mulheres passam por isso. Né? E aí elas pensam assim, mas por que eu tô chorando? O que eu tenho? Que eu não tinha motivo. E aí a gente está chorando ali. Porque você já pensava em como seria deixar sua filha na creche. Né? Então você sofreu antecipadamente. Sim, a preocupação, né? E eu tive que buscar terapia, né? Me ajudou muito, foi nessa época, principalmente, que eu tive mais contato com o Reiki, né? Terapia de Reiki, e era o que me acalmava, e o que acalmava minha filha também, porque ela também sentia esse nervosismo todo que eu passava para ela, né? E para ter uma noção que a pressão foi tão grande e que era uma pressão imposta por mim, que ninguém ficava me pressionando, mas eu me pressionava, que durante um mês, por exemplo, a amamentação para mim não foi nada prazeroso. Foi um terror. Eu Sim. tinha pânico porque eu só sentia dor, eu não sentia prazer nenhum em amamentar. E sempre com muito leite, muito leite. E aí
foi onde chamou mais atenção, assim, um gatilho que deu, que foi quando eu fui na médica, e ela disse bem assim para mim, e aí empedrava, eu não conseguia, né? E quando ela olhou para mim, ela disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, tu já deu o que tu precisava dar para ela, que eram os primeiros, né? Colostro, aquela parte toda, né? E agora tu não amamenta mais. Se tá te fazendo mal, tu não precisa mais amamentar. Tu vai entrar com um complemento, ela já tomava complemento junto, né? Mas tu vai entrar só com complemento. Impressionante. Era só o que eu precisava ouvir. Ela dizia que eu não precisava mais amamentar. A partir daquele dia, meu leite vinha com uma, assim, ó, de uma forma fantástica. E eu passei a amamentar. Você E fui ficou até. muito culpada, né? Com tudo. E aí eu sou consultora de aleitamento materno também. Então eu sempre explico para as meninas a questão de preocupação, de medo, assim, a gente ficar triste no pós-parto influencia muito os hormônios da amamentação. Então, quando ela tirou aquela culpa de você, né, que você queria, porque a sociedade impõe que tem que ser assim, né? Não que amamentar seja, né, tá errado ficar tentando fazer com que, incentivando a mulher a amamentar, não, porque o aleitamento materno a gente sabe que é muito importante para o bebezinho, né? Mas a gente costuma sempre dizer, eu falo sempre para as meninas, se não está sendo prazeroso para a mulher, se ela não está feliz, né? Se ela já passou daquele momento de pós-parto que tem aquela melancolia, né, do baby blues, e aí mesmo assim ela não está conseguindo se manter, ela não está conseguindo ficar bem, se não está sendo prazeroso para a mulher, gente, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar a mulher na sua integralidade. A gente tem que respeitar que cada ser é diferente de outro, né? A gente não pode colocar tudo na mesma caixinha. Falar, você vai amamentar, ou você vai amamentar seu filho até 2 aninhos, até 3, até 4, você vai obrigar a pessoa a fazer, porque todo mundo faz, porque eu conheço pessoas que fazem. Não, cada um vai ter sua história, né? Seu jeito, e aí você estava se sentindo cobrada, né? Quando a médica te falou isso, tirou um peso, imagino que deve ter tirado um peso das suas É, costas. como se E aí, tivesse aberto uma porta. né? E aí você conseguiu amamentar. Sim, daí eu consegui amamentar. E uma coisa que tu colocou ali, que eu acho bem importante, que tu colocou como a questão de que o quanto é importante as pessoas escutarem a história do outro, né? E era uma coisa que eu fazia comigo, assim, quando eu tava no Baby Blue, que tu falou, eu não sabia que tinha esse nome técnico, né? Mas quando eu tava assim, eu pensava numa amiga minha, que tinha tido também um bebê há um ano e pouco de diferença, né? E aí eu pensava assim, meu Deus, mas ela superou. Ela passou por tudo isso. Eu dizia assim, não, se ela superou, eu também vou conseguir superar, né? E daí eu ficava, né? Todas as mães superam, por que que eu não vou conseguir, né? E aí aquilo também ia me suavizando, né? Mas Quando de a gente, fato, a gente se cobra demais. quando a gente olha a história de outras pessoas e vê o tanto que as pessoas passaram também pelo que a gente está passando, é por isso que assim, o intuito dessas lives é também trazer isso, né? Fazer com que as mulheres se sintam abraçadas, né? E falar assim, nossa, eu também passo, estou passando por isso, então vai passar, passou para ler, passou para mim, então eu vou passar, vai passar também para mim, né? Porque assim, as pessoas precisam de rede de apoio. Às vezes essa rede de apoio não é das pessoas que estão tá ali em volta da mulher, né? Infelizmente, né? Não tem mulheres que não tem nenhuma rede de apoio, né? E aí elas tentam buscar fora, tentam buscar na internet, tentam buscar, né, assistir histórias, conversar com pessoas, mas nem todas as mulheres vão fazer isso. E aí é onde entra na depressão propriamente dita, né? E isso é muito, muito ruim, né? Porque a depressão ela vai influenciar no cuidado com o bebê, ela vai influenciar no ser mãe, né? Ela vai influenciar em tudo, né? Até ela como mulher num todo, né? Exatamente. E foi impressionante, porque depois disso eu comecei a amamentar e de uma forma prazerosa eu me acalmei, ela se acalmou e a gente conseguiu se entender de verdade. Eu acho que daí é ali que a gente realmente criou um elo mais forte, né, e tranquilo, suave, né, e a partir daí, tranquilo, voltei à faculdade, conseguia conciliar, meio complicado, mas assim, eu tinha que deixar ela
ou com a avó, ou com a minha tia, eu tinha que deixar ela com alguém para eu poder ir para a faculdade. Fiz essas 2 cadeiras semi à distância, né? Porque eu tinha que ir lá igual cumprir horário, né? Então eu voltava da aula cheia de, de leite para dar, né? Então eu chegava assim já desesperada, tinha que sentar mal, tomar meu banho e me ajeitar para poder dar uma mazinha dela e seguir o dia, né? E nesse período eu ainda estava de licença maternidade. Aí eu consegui ainda, não, quando eu voltei a trabalhar, eu ainda estava na faculdade e conciliando ela. Mas aí eu estava com uma situação mais do TCC, então eu conseguia fazer em casa com mais tranquilidade. Mas também não foi fácil. Depois, quando ela tinha 5 meses, e aí a gente vê, assim, hoje a gente estava falando sobre maternidade ainda na empresa, né, e as gurias, 2 meninas que decidiram não ter filho. E elas disseram, hoje em dia a gente pode optar, né? E eu disse, isso aí, pode optar, porque realmente é uma coisa assim que a gente tem que se dedicar, né, para ser mãe de verdade. A gente abre mão de muita coisa, a gente deixa a gente um pouquinho para trás. Claro que tem que ter um equilíbrio também, né? Mas a gente deixa, né? E aí, nesse período, eu voltei a trabalhar, 5 meses, ela foi para a escolinha e ela teve bronquiolite. Então, assim, ela sentiu eu acho que toda a minha insegurança eu passei para ela. E ela teve bronquiolite, foi internada na semana que eu ia me formar. Na semana, uns dias antes. Eu me formaria no sábado, e aí, quando completou 5 dias de internação na quarta-feira, ela recebeu alta. E aí a gente conseguiu, correndo, eu já estava quase cancelando a formatura, mas consegui fazer a formatura, colação de grau, não fiz ensaio nenhum, cheguei para a colação de grau, assim, o pessoal me ajudando, dizendo, ó, tem que seguir fulano, seguir ciclano, mas foi lindo, foi bem, bem especial, assim. Nossa, Adri, que história linda. Nossa, isso mostra o quanto que nós somos capazes, né? Tanto que a gente consegue, né? Isso mostra a força que a mulher tem e que outras mulheres também poderão ser capazes, né? De passar por isso e conseguir também, porque tem mulheres que existem, né? Desistem porque não tem apoio, porque não ouviu a história de outra pessoa que conseguiu também, sabe? E aí é muito bacana ouvir assim, ver o tanto que foi difícil para você, mas você conquistou, né, seu espaço. Em algum momento, quando você deixou a sua filhinha na creche, você se sentiu culpada, assim? Ah, eu tô deixando minha filha. Você já tinha, foi a primeira filha? Foi a primeira, nessa situação foi da primeira. A segunda foi muito mais tranquila. Muito mais. Aí a experiência já prepara a gente, né? Então, por isso que eu digo, a primeira gestação sempre é a mais complicada, né? A segunda vem com mais suavidade. Sim. E aí, quando você deixou ela na creche, assim, você se sentia culpada? Você teve algum momento, assim, que você percebeu que você estava sendo julgada pela sociedade, pelas pessoas à sua volta? Porque eu passei muito por isso, eu sentia isso, sabe? Às vezes é um pouco de tanto que a gente mesmo se cobra e a gente acha que está acontecendo, mas eu passei por momentos assim difíceis com pessoas à minha volta que falava para mim, sabe, que eu estava deixando minha filha, né, daquele jeitinho, sabe, aquele jeitinho que as pessoas têm. Delicado. Então, né, você deixa sua filha, né, para fazer uma faculdade, e isso me doía muito, muito, porque eu já sentia essa culpa, e ouvir de outra pessoa que eu estava deixando minha filha, e que eu ia me arrepender, sabe, eu ia me arrepender, eu ouvia isso. Então, para mim, assim, foi muito, muito difícil. Eu estava contando um pouquinho para você da minha história, né, Lê? E eu fiz a faculdade, ela federal, uma faculdade federal, assim, era o dia todo. Então, eu imagino que para você foi um pouco mais difícil, porque você trabalhava e fazia faculdade. Eu fui fazer faculdade desde o início da faculdade, que eu entrei na faculdade já com a Bia pequenininha. Né? A Beatriz, ela tinha 6 mesinhos quando eu comecei a fazer faculdade. Então, assim, para mim foi muito difícil. Eu senti uma culpa enorme cada vez que eu deixava ela na creche. E aí eu ia para a faculdade, passava o dia inteiro longe dela.
o dia inteiro. Então, para mim, assim, foi muito doído, né? E você sentiu em algum momento assim, se sentiu culpada? Assim, o que que eu posso dizer? Eu acho que mãe se sente culpada desde que tá gestante, né? Sim, tudo é Desde culpa. que é gestante, ai, não comi na hora certa. Ai, que culpa. A gente se sente culpada já, acho que tinha que compor o nome, né? A culpa. Sim, E sim, me sentia muito culpada, e eu acho que isso eu acabei passando para ela, por isso que eu acho que ela também se sentiu insegura na escola, né? E não cheguei a ouvir claramente, sabe? Assim, tu tá deixando na escola e tal, mas eu escutava assim, coitadinha, ai, pobrezinha, né? Por estar ficando na escola sozinha o dia todo. nossa, sua filha já E fica na escola, eu ouvia. Já fica. isso, tão novinha, ai, coitadinha. E aí aquilo te dói, né? Porque tu também já tá te culpando por isso. Mas, assim, o que que eu digo hoje, né? Se eu vejo alguma situação assim, hoje, ver tipo assim, que eu vejo que ela tem orgulho de mim, que eu vejo que ela tem orgulho da minha formação, de quem eu me tornei, da minha profissão. Então, assim, isso paga qualquer coisa. Só que, claro, infelizmente a gente só vai saber isso daqui a uns anos, né? Então, assim, como tu disse, escutar a história de outro é bom por isso, Sim, porque realmente vale a pena. Eu acho que pior seria se eu tivesse ficado parada, estagnada, eu não tivesse estudado, não tivesse continuado meu trabalho, e o que que eu ia dar para ela hoje de diferente, né? Hoje eu posso sim. dar, não digo nem financeiramente, mas eu digo emocionalmente e de preparo mesmo, né? De conversar com ela coisas que eu não teria conseguido se eu tivesse ficado parada lá com pena e ficasse dentro de casa, cuidando dela. A gente conversando, né, e colocando conteúdos, né, no meu Insta, falando muito dessa questão da maternidade, conciliar com a vida profissional. Eu vejo, sim, eu tenho muito contato com mulheres, né, aqui da minha cidade. A gente tem grupos, né, de ajuda, né, com gestantes e puérperas, que é as mulheres que ganharam os bebês, que acabaram de ganhar bebê. E aí a gente conversa muito assim, porque tem culpa de todos os lados, né? Tem aquela mulher que deixou e falou assim: não, eu não quero trabalhar, eu não vou estudar, eu vou ficar com meu filho em casa. Ela se Uhum. sente culpada e se sente. Tem mulheres que entram em depressão. Então, você falando assim: nossa, se eu tivesse ficado, como que seria hoje? Se eu tivesse decidido ficar, cuidar dela, como que você seria hoje, né? Como que será que você não teria entrado numa depressão? Porque se você quer, porque é diferente, né? Tem pessoas que querem e decidiram e são felizes assim, né? Cuidando dos filhos, decidiu ficar em casa, mas Uhum. não. Tem mulheres que querem ir para o mercado de trabalho, ela quer se sentir dentro de fazendo alguma atividade, ela quer voltar. Então tem muitas mulheres que têm esse sentimento e ela acaba não voltando devido às circunstâncias. E isso, como que deixa aquela mulher, né? Como que essa mulher vai... Então, na hora que você falou, eu pensei, e como que você estaria hoje? Será que você não teria entrado numa depressão, né? Talvez não teria conseguido conciliar essa culpa, sabe, pesada, né? Que acaba ficando sobre as nossas costas. Durante um tempo, quando eu casei, antes de eu me casar, eu fiz uma outra faculdade. Eu parei a faculdade, ainda bem, que não tem nada a ver com a minha profissão hoje. E aí eu parei a faculdade e eu me sentia culpada. Eu falava, não, eu não quero essa vida para mim, eu quero voltar a estudar. Só que as minhas condições não davam. O meu sonho era fazer enfermagem e eu não conseguia, assim, não via oportunidade, sabe? Eu tinha acabado de casar, era difícil, né, conseguir pagar uma faculdade. Então eu não tinha BIA ainda, mas eu me sentia muito culpada. Então, eu sei que é esse sentimento de você querer estudar, querer fazer alguma coisa, ter uma profissão, e eu não tinha como. Eu falava, não é possível que eu casei para ficar em casa, eu não quero, né? Eu não queria. Já tem mulheres que são muito felizes e elas É. querem ser donas de casa, e tudo bem, né? Cada um vai ter suas escolhas, cada um vai ser feliz da forma que deseja. Mas quando a gente traz isso, é daquela culpa de você querer estar
num momento, numa linha de raciocínio, assim, eu quero estar num lugar que eu não estou hoje. Então, isso traz um peso muito grande, né? E aí, quando você falou isso, assim, essa questão de você não de você querer, né, de querer estudar, você tinha muito desejo, né, de voltar a estudar, você tinha, tanto é que você foi tão forte que você deu conta de formar com a sua filhinha, ela estava doentinha e você conseguiu, porque tem muitas mulheres, assim, muitas pessoas que acabaram, poderia até ter desistido, né, ah, não, eu não vou, porque nem você falou, né, quase que eu desisti de me formar. E aí, que bom, graças a Deus, que você foi forte, né? Que você deu conta. Então, eu fico muito feliz de ouvir essa história sua, assim. Isso é gratificante para mim, é gratificante para as pessoas que estão ouvindo. Eu tenho certeza que isso vai dar muita força, sabe, para as mulheres que estão nos ouvindo. Eu acho que toda mãe ela tem uma coletânea de fatos e histórias, né, de superação para contar, né? Sim, Por ser mulher, eu acho que a mulher em si já tem uma superação, porque a gente já vem quebrando muitos paradigmas, né? E a questão sim, de verdade, como tu colocou, tem gente que não, tem gente que vai querer ficar em casa, vai cuidar dos filhos, e como tu disse, tá tudo bem. O importante é a pessoa estar feliz e estar inteira, né? No meu caso não era assim, no meu caso eu queria ter uma profissão, eu sempre quis, né? Então, e eu consegui fazer isso, eu não ia abrir mão. E eu também sempre entendi que isso faria bem para minha filha, e eu também quero que ela seja uma mulher assim, né? Então eu quero que ela tenha como espelho. E por isso que eu digo assim, vale a pena apostar nos seus sonhos, a gente tem que ter sim determinação e apostar. Eu vejo muita gente desistir no meio do caminho, e eu tenho escutado muito a frase assim, né, que ninguém fracassa, mas desiste. Tem sim. muitos, tem muitas pessoas que não são fracassadas, mas são desistentes, né, desistir dos seus sonhos, desistir das suas vontades, né, e a gente não pode desistir, tem que seguir. Quer fazer, vamos seguir e vendo o que que dá. Às vezes a gente cai, às vezes a gente levanta, né? Nesse meio tempo, depois eu já era empregada e tal, e aí eu abri mão. Aí sim, eu já tinha, nesse caso, eu abri mão da questão de trabalho, porque eu estava numa rotina muito grande. Eu fiz um pós-graduação e eu fui conciliando com também a minha filha já estava com uns 2 aninhos, mais ou menos, 3 anos. E aí era o fim de semana. Então era o fim de semana do horror quando eu tinha encontro do pós, porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz de estar fazendo o encontro do pós, eu estava muito mal de deixar minha filha, né, em pleno fim de semana. Mas foco, né? Vai ser pouco tempo e vamos lá. E aí depois eu tinha uma rotina de trabalho muito grande, assim, muito de viagem, de uma hora para outra eu tinha que estar em São Paulo, tinha que estar no Rio, tinha que viajar. E aí eu percebi que isso estava me fazendo mal, assim, estava fazendo mal para minha relação com ela também. Eu não estava dando a atenção que precisava. E aí nesse momento eu desisti, não é que eu desisti, mas assim, eu abri mão, né? E eu pedi para sair da empresa, porque aquele ritmo não dava para mim. E teve épocas que ela ia trabalhar comigo, imagina, eu pegava ela na escola e voltava para a empresa. Então ela já, tipo, ela conhecia todo mundo que trabalhava comigo. E ela ficava num cantinho ali fazendo desenho e ficava até tarde da noite comigo trabalhando. Mas eu achei que aquilo já não era mais saudável, né? E aí eu resolvi parar e resolvi ser empreendedora. Aí eu Nossa, abri uma empresa. olha. E Ai, aí, muito, essa empresa era do, muito desafio. Oi, desculpa. essa empresa era do quê? Eu prestava serviço para as seguradoras. Eu continuava no ramo de seguros, só que Olha, daí como prestadora de serviço, né? Então eu era terceirizada dessas seguradoras, principalmente da seguradora que eu tinha trabalhado, né? Então já saí mais ou menos encaminhada. sim. E foi muito gratificante também, né? Construir do zero uma empresa, desde comprar a xicrinha do café até os equipamentos, montar a empresa, isso foi muito gratificante para mim. E aí a minha segunda filha já veio numa fase bem melhor, porque eu estava na minha empresa, eu tinha os meus horários, eu tinha liberdade, então eu consegui passar minha gestação muito bem, já dirigia, porque eu aprendi, isso é interessante, eu aprendi a dirigir, eu já tinha carteira quando a minha filha mais velha nasceu, mas eu só tive coragem de pegar o carro
quando ela nasceu. Porque eu pensei que ela não ia passar pelo que eu estava passando de entrar num ônibus lotado, de ficar apertada, e infelizmente tem gente que tem que passar por isso, né? Eu passei muitos anos por isso. E aí eu decidi que eu não queria mais. Então, assim, eu me encorajei quando ela nasceu. E enquanto eu estava em casa na licença maternidade, eu fazia aula extra de autoescola para poder Gente, tirar o medo. E aí, na segunda, por isso que eu digo, a segunda foi tudo muito mais tranquilo. Eu estava na minha empresa, tinha os meus horários, eu já dirigia, já não era mais dependente, né? Tão dependente. Então, foi bem mais tranquilo. e quantos funcionários você tinha? Eu tinha 9 funcionários, 9? E 9, tinha mulheres? todas mulheres. É? Eu Nossa, só que tive legal! um funcionário homem e acabou saindo, mas sempre mulheres. E era muito interessante, porque eu trabalhava com 9 mulheres. E geralmente a gente diz assim, ambiente com muita mulher dá muito atrito, não sei o que, a gente nunca teve atrito. Era um ambiente muito tranquilo. Eu fiquei 5 anos com essa empresa. E todas as mulheres, umas mães, outras que não eram mães, mas todas se ajudando e se entendendo e se acolhendo, né? E somos amigas até hoje. Que Mesmo bacana. depois de ter encerrado a empresa, a gente continua com essa amizade. E teve alguma que ficou grávida ou que tinha filho pequeno? Você disse que tinha mães, Sim, né? tinha E aí, uma que tinha filho pequeno, e nossa, até ontem a gente jantou junto. olha As que bacana. famílias se aproximaram muito, né? Então a gente fazia muito a questão de encontrar famílias, né? Evento de final de ano era com toda a família, né? E ela tinha também um filho pequeno e com toda aquela situação de fica doente, tem que levar no médico. E para mim isso era muito tranquilo. Por quê? Porque eu era mãe também, né? Então, assim, às vezes ela chegava apavorada, ele tá doente, eu preciso ir no médico, não sei o quê. Eu dizia, tá tudo bem, vai, resolve o que tem que resolver, fica quando tiver que ficar, e a gente dá conta aqui, né? Que legal. Então, isso fazia diferença, né? Para elas e para mim também, né? Certeza. E por você ter passado, né, pelo monte de coisas, você soube lidar muito bem com isso. Tenho certeza que essa mulher nunca vai esquecer você na vida dela. Somos amigas ainda. Aham, olha que legal. Nossa, fico feliz. Aí hoje você tá trabalhando em outra seguradora? Isso. Aí depois dessa situação, eu acabei acabando dando uns passos nem tão certos, fui tentar empreender em outro ramo, não deu certo. E aí veio a Uhum, pandemia, e aí as coisas começaram a apertar financeiramente, né? E sim. aí chegou um dia que eu disse assim, eu não vou dar conta mais. E aí eu chamei todas elas e avisei, ó, a partir de hoje, quem quiser procurar, fique à vontade, eu ainda consigo segurar mais um tempo, né? Vocês comigo, mas eu não vou conseguir muito tempo. E aí elas foram buscando, algumas eu consegui indicar para trabalhar em alguma seguradora ou em algum outro lugar, outras elas mesmas foram e conseguiram, né? E aí eu encerrei a empresa. E essa empresa eu tinha também as minhas 2 irmãs trabalhando comigo. Uhum. E aí a gente encerrou a empresa e cada uma foi seguir. E aí no meio da pandemia, né? Porque e isso também é uma questão que passa pela maternidade, né? Se eu não tivesse 2 filhas, né, para pagar escolinha, para pagar, né, comida, roupa, etc., talvez eu tivesse continuado insistindo na empresa, né? E daí eu digo assim, não foi uma desistência, foi uma parada estratégica. Só Sim, que eu não tinha gás para isso. Então, se eu continuasse, eu ia fazer mais dívida, ia me enfiar num buraco, né? E tem, aí tem eu disse, bom, eu não vou ter fôlego. E aí eu resolvi voltar para o mercado. E graças a Deus eu voltei muito rápido, assim, consegui me recolocar bem rápido. Hoje você trabalha o dia todo? Trabalho o dia todo. Aí suas Aí é filhinhas, uma readaptação, né? sim. Minha e delas, né? Porque elas também, e a minha mais nova é Beatriz também. E aí a gente teve que toda a família se readaptar, porque elas também já estavam acostumadas comigo à disposição delas, né? Porque por mais que eu estivesse trabalhando, eu estava na minha empresa, elas iam para lá comigo, né? Elas ficavam lá quando não tinha uma aula ou outra. Eu tinha uma flexibilidade de horário para sair com elas a hora que eu quisesse.
E hoje não, né? Hoje tudo certinho, eu tenho horário de chegada, horário de saída, e aí elas tiveram que se modelar isso também. E a minha mais nova passou aí para o turno integral, que até então ela não conhecia o turno integral Sim, da escola, aí ela fica na escolinha o dia todo e fica o dia todo. a outra A, fica meio período. Isso, a outra, como ela já tá maiorzinha, ela fica só de manhã e de tarde tem uma vizinha que é uma Uber que traz ela para mim para casa. Nossa, que bom que você tem. E a Tá pequena já vai comigo e fica o dia todo, né? Aham. Eu lembro que eu levava a Bia para a faculdade. A única, assim, o que eu passei foi antes de eu iniciar a faculdade, o que mais me impactou foi o fato de eu querer trabalhar e não conseguir. Ler, eu tentei de tudo, eu mandei currículo em toda a cidade, minha cidade que eu morava em Rondonópolis, que tem uns 200 mil habitantes. E aí eu tentava arrumar serviço e as pessoas não queriam me empregar porque eu estava amamentando. Uhum. Então, assim, eu mandava currículo até que um dia eu encontrei uma empresa que eu falei, eita, essa empresa vai ser ótima. Eu vou trabalhar, vou ganhar bem, nossa, fiquei toda feliz. Estava assim, um passo para dar certo. Passei nas entrevistas e tudo. E aí, na última entrevista, a moça perguntou se eu tinha filhos. Eu falei que eu tinha, a Bia, de 6 meses. Aí ela falou assim, mas como você vai fazer para amamentar ela? Eu falei, eu vou dar mamadeira, eu vou dar a fórmula e vai ter uma pessoa para cuidar dela. Aí ela pegou e falou assim: não, não dá certo isso, a gente não vai contratar você. E aí, o dia que sua filha ficar doente, sabe? Foi assim, um preconceito assim muito grande. Nossa, aquilo foi um baque para mim. Só que me deu sabe, me deu um empurrão para me falar: não, vai estudar. Eu vou estudar, porque não adianta. Se eu tivesse ficado trabalhando até hoje, eu não teria uma profissão. Eu não estaria, né? Eu não sei como seria o rumo da minha história, mas eu fui estudar e consegui fazer faculdade. E aí, antes de eu me formar na faculdade, eu conheci a profissão da doula. E eu falei assim, um ano antes de eu me formar. E aí eu me vi assim, na faculdade federal, o dia todo, minha filha ficava na creche o dia todo, né? Eu pegava ela na hora do almoço, era uma correria, um trânsito doido. Aí eu pegava ela, ficava com ela na hora do almoço. Eu vivia atrasada na faculdade. E aí eu A gente deixava. vive correndo. Uhum. E aí a aula começava 1 hora, eu chegava 1h15, 1h20, todo dia atrasada. Mas por quê? Porque eu queria ficar com ela. Eu falei, eu não vou passar meu horário de almoço longe da minha filha, já que eu passo o dia todo. Então eu ia lá, pegava ela e era aquele chororô. Aí na hora que eu deixava ela 1 hora de novo, aí eu deixava ela chorando, ela chorava, eu saía chorando, chegava na faculdade limpando as lágrimas e ainda tinha que passar por uma tarde toda de aula, assim. E aí eu saía da faculdade correndo, pegava ela e era aquela correria. Só que durante a faculdade eu vi que eu precisava ajudar meu marido. Eu precisava ajudar, comprar os livros da faculdade, eu precisava pagar, ter meu dinheirinho para comprar minhas coisas da faculdade, porque meu marido também tinha que sustentar a casa sozinho, já que eu só estudava, né? Eu não podia trabalhar. E aí eu falei, não, eu vou fazer o curso, eu já gostava da área da maternidade, eu falei, eu vou fazer o curso de doula e comecei a trabalhar. E aí onde que eu vi eu falei, gente, foi assim, um divisor de água, sabe, para minha vida. Porque eu tive a oportunidade que muitas mulheres não, assim, não imaginam que pode ter. Porque a profissional doula, ela pode conciliar a faculdade, a maternidade, ao trabalho, porque o trabalho não, né? Porque ela vai estar trabalhando. Mas ela consegue conciliar porque ela marca os encontros com a gestante no horário que fica bom para ela. Eu marcava à noite. Aí eu me encontrava para fazer as consultas da minha paciente para preparação para o parto à noite. E aí eu fazia faculdade, aí quando era no sábado, eu me encontrava com as gestantes, e aí eu comecei a ganhar meu dinheirinho. Foi onde eu consegui conquistar a minha pós, conquistar muitas coisas na minha vida, assim, devido a essa profissão, né? E aí a gente estava até conversando nos bastidores, né, Lê, sobre essa profissão, que você não conhecia o que era a doula, né? Pois é. Você. Eu não tinha conhecimento. E eu até te comentei, né? Para mim, eu tinha uma visão errada até da doula, né?
Eu entendia que a doula era uma antiga parteira, né? E não Sim. é. E aí, depois que tu me explicou o que que era, eu disse, meu Deus, por que que eu não conhecia isso antes, né? Essa profissão, eu com certeza teria procurado nas 2 gestações, Nossa, Nenê. porque com certeza faria grande diferença. E hoje Sim, eu vou te dizer, depois dessa nossa conversa, com certeza, eu vou sempre aconselhar que as gestantes procurem uma doula. né? É E olha muito importante. que bacana, assim, eu estou ministrando esse curso e, ó, ela foi minha doula e não sabia. A Adriane falou. Ah, é verdade. Não tinha pensado nisso. Olha, então, olha que bacana. E aí, assim, uma coisa que a gente estava até comentando esses dias, né, as alunas, que a doula, eu tenho alunas que eram donas de casa e que não trabalhavam, têm filhos pequenos, né, e que tem até uma aluna ali, né, ela estava online, a Sarinha. E aí ela tem filhos, ela não sabia que ela podia ser doula. E aí ela viu nessa profissão uma oportunidade para ela conseguir conciliar os filhos, né, cuidar da casa. E aí hoje ela está sendo doula, ela fala assim, Ni, se eu soubesse, eu teria sido doula antes, né? A minha outra aluna até comentou, teria sido doula antes, porque eu passei por 4 gestações, só, se eu não me engano, foi 3, por 3 gestações, e aí no curso de doula, elas aprendem tudo sobre amamentação, tudo sobre parto, tudo sobre preparação para o parto. Então, assim, a mulher utiliza daquele conhecimento até mesmo para ela, né? Com relação à amamentação, a Sarinha colocou os coraçãozinhos. Oi, Sarinha! Ontem a gente encerrou nossa primeira turma. Foi só chororô, meu Deus do céu. Imagina. Chorei, ela chorava de cá, eu chorei de cá, ela chorou de lá. E aí o nosso curso ele é de forma online, então a gente consegue. Eu tenho aluna do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eu tenho aluna de Natal, eu tenho aluna de Rondonópolis, que é aqui pertinho. Então, assim, isso é muito bom, né? Até mesmo o estudo, que a formação da doula é de 2 meses, né? 2 meses você já pode atuar como doula. Então, sendo online, as meninas disseram assim, nossa, Ni, eu estou muito feliz de estar me formando hoje como doula, porque assim, eu fiz da forma que deu certo para mim. Eu assisti aula lavando louça, fazendo janta. Então, eu consegui conciliar até os estudos da doula, né, da doulagem, do curso de doula, e hoje eu consigo atender minhas pacientes, hoje eu consigo me programar para atender as pacientes e com os meus filhos, porque eu só preciso deixar meus filhos quando eu vou para o parto, que aí eu consigo pagar alguém e aí eu fico tranquila. Então, assim, e é uma profissão que tem uma remuneração boa, né? Que hoje em dia as mulheres buscam muito assim o mercado de trabalho, lojas, mercado, supermercado, né, para trabalhar. E é uma carga horária assim extensa, um dia inteiro e ganha um salário mínimo. E a doula ganha mais que isso em um só contrato, né? Então, essa é uma profissão assim que ela abre caminhos mesmo. Eu falo que eu conquistei muitas coisas, graças a Deus, em primeiro lugar, mas essa profissão ela tem me ajudado bastante, bastante. E aí já Eu pensou? ia até te comentar, né, porque a questão dela poder fazer isso em casa e de uma forma rápida e com certeza mais acessível, isso traz uma profissão para uma pessoa que talvez não tivesse condições de ir para uma faculdade, ficar 5 anos, 7 anos estudando, né? Isso Sim, é muito bom. isso mesmo, é uma das coisas que a gente fala, não precisa de ter faculdade para fazer o curso de doula, né? Olha a Linda ali, tá falando no Insta, está mudando a minha vida, e realmente, a Linda é uma das alunas que já acompanhou o parto, ela já terminou, agora elas acabaram de terminar o curso, ela Deve já ser acompanhou o lindo, né? parto. Aham. E ela já está com o paciente para acompanhar novamente, com outro contrato. Ela já está entrando, ela fez um projeto, né? No curso também eu auxiliei elas a montar um projeto para a cidade delas. Ela já vai ser contratada pelo secretário de saúde para ela atuar como doula dentro do município e ajudar mulheres no aleitamento materno. Então, assim, Parabéns para ela. nossa, eu estou muito feliz assim por elas. Já chorei,
É assim, olha, a Sarinha ele está falando, vou dar orgulho para minha professora Nirlande. Minha professora linda. Ah, não gosto nem de. Olha, só de eu falar eu já fico emocionada. Porque eu fico muito feliz de saber que é um curso que está ajudando mulheres, sabe? Nosso objetivo é esse: é estar aqui conversando com você, Lê, conhecendo a sua história linda, né? Saber, para poder dar forças para as mulheres que estão em casa, que falam assim, poxa, eu não vou conseguir, né? E aí a gente está aqui para dizer que ela vai conseguir, né? Que ela consegue, né? A gente conseguiu, né, Lê? A gente Consegue. A gente diz assim, aos trancos e barrancos a gente vai levando e quando vê eles já estão grandes, já estão formados aí e tá tudo certo. orgulho da mamãe, que eu tenho certeza que suas meninas morrem de orgulho de você, né? Pela pessoa, pela mãe que você se tornou, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, ah, será que eu dou conta de ser mãe? Né? Em muitos momentos eu parei e falei, gente, será que eu fiz a escolha certa? Porque eu programei também ter a Bia. E aí eu cheguei, teve momentos que eu falei, será que eu fiz a escolha certa de ter um bebê agora, nesse momento da minha vida? E aí hoje eu não me arrependo nem um pouquinho de ter feito a faculdade, foi difícil, foi, morri, sobrevivi, mas foi. E é bonito para contar depois, né, Ni? Eu acho que é gratificante, assim, quando a gente passa e poder... Estão perguntando chá de quê? Lê, você tomou o quê, Lê? Abacaxi com hortelã. Ai, que delícia! Eu vou aí para tomar uma Tava bom mesmo, tava gostosinho. Ai, que delícia! E aí é frio ainda, né? Aqui Não, é mas aqui muito. tá quente. Tá Tá calor. quente? Tá calor. É, Hoje fez 30 e poucos graus, tá muito quente. É que aqui é muito extremo. No verão é sim. quente e no inverno é muito frio. Mas agora tá calor. Ai, não, mas eu vou conhecer o Rio Grande do Sul ainda. Eu quero conhecer muitas pessoas desse Rio Grande do Sul ainda, Vamos pessoalmente. te esperar por aqui. Projetos. Um beijo, Lê. Obrigada pela Beijo, sua. obrigada pelo convite, tá? Uma honra poder também contribuir um pouquinho. Espero que tenha deixado uma palavra de incentivo aí para todas as mulheres guerreiras, poderosas e empoderadas, que estejam cada vez mais empoderadas a realizar seus sonhos. Isso mesmo. Obrigada, viu, Lê? Um grande abraço. Boa Manda um noite, beijo, bom fim de semana. tá? Para Bom tua fim de também, para tua Bia. Tá bom. Manda um beijo para sua Bia e para sua outra menininha, sua outra Beijo para moça. todos. Como que é o nome dela? Ana Carolina, Ana ó, Carolina. estão Um beijo. tatuadas aqui, ó. Olha só, gente. Um beijo, Ana Carolina e Beatriz. Um beijo Obrigada. para minha pequena também. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Lê, a gente vai se falando. Não vamos cortar o vínculo mais, não. Não, não. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.